Em geral, turistas visitam praças, igrejas, parques, museus, centros históricos e outros pontos turísticos. Porém, há muito mais atrações escondidas nas profundezas de cada país. Hoje vamos mostrar 10 lugares mais impressionantes que quase ninguém conhece. Então senta, relaxa e vem comigo nesta fascinante viagem. A aldeia Arco-Íris, Taiwan. Em Taiwan, na cidade de Taicang, existe uma pequena vila, impossível de passar despercebida. Já foi conhecida como local de militares. Porém, atualmente, ela é apelidada como a aldeia Arco-Íris. Por quê? É muito simples. Basta olharmos para suas casas. Não há 1 centímetro sequer que não esteja decorado com pinturas coloridas e também criativas. O grande responsável por essa verdadeira obra de arte e de paciência acrescenta-se ao senhor Hao Yong-fu, de 86 anos. O ambiente desta vila acabou por se tornar tão lúdico e tão dinâmico ao ponto do presidente da Câmara ter desistido da demolição dos edifícios. Hao Yong-fu pintou paredes e asfaltos, usando materiais tradicionais da região. O metrô de Estocolmo, Suécia. Apresento a você agora o metrô de Estocolmo. Você irá se deparar agora com as estações mais lindas e coloridas do metrô de Estocolmo, na Suécia. Um passeio por estações de metrô que são verdadeiras obras de arte. Nada como uma rede de transporte eficiente ou sistema de metrô, que além de lindos e limpo, realmente te conectam a todos os cantinhos da cidade. Quem visita Estocolmo, além de encontrar tudo isso, se depara com estações de metrô, que são verdadeiras galerias de arte. Também considerado como a galeria de arte mais longa do mundo, o metrô de Estocolmo tem estações que misturam instalações artísticas, pinturas, mosaicos e esculturas. O processo de embelezamento do metrô começou por meados de 1950. Contou com a participação de 150 artistas. Se estende por 90 das 100 estações de metrô da cidade. O metrô de Estocolmo é um dos lugares mais incríveis do mundo. Parece uma gruta ou até mesmo um museu. Em uma das estações, há um sapato gigante pendurado no teto. Em outra, há uma enorme pintura com as cores do arco-íris. Muitas estações são usadas para mostras de artes, e ele é conhecido como a galeria mais longa do mundo. Parque Paronella, Austrália. Paronella Park, sem sombra de dúvida, é um nome muito bonito, e parece também ser um local de sonho. Foi criado por José Paronella, um espanhol que sonhava a vida inteira em construir seu próprio castelo. Depois de José Paronella colocar os olhos nesta linda terra virgem, em 1914, e comprá-la anos após, 1929, ele assumiu como missão transformar essa parte especial da Austrália em um destino mágico para o público. Aberto desde 1935, faz exatamente isso há décadas, atraindo muitos visitantes curiosos de todo o mundo em busca de uma experiência que não poderia ter em nenhum outro local. Cobrindo 5 hectares de terra ao lado de Manor Crackfields, Paronella Park é simplesmente espetacular, com uma floresta tropical exuberante, composta por 7.500 plantas e árvores tropicais, cachoeiras tranquilas, pontes e túneis. Não é de se admirar que o TripAdvisor tenha nomeado este parque como um dos melhores da Austrália. A grandiosa Gruta das Conchas, Inglaterra. Você irá se deparar agora com a misteriosa história da Gruta de Conchas de Margate. Lá pelos idos de 1835 aproximadamente, um trabalhador estava carpindo um campo em Margate, cidade inglesa à beira-mar. Após ficar inchado no chão, ele simplesmente desapareceu. Abriu um enorme buraco e caiu uma estrutura escura. James Newlove, diretor de uma escola próxima, ofereceu seu próprio filho Joshua para descer pelo buraco, com uma vela, e investigar o que tinha acontecido. Quando Joshua voltou, contou que havia encontrado um templo mágico adornado com conchas. Claro, as pessoas não acreditaram nele assim de imediato, mas após o buraco ter sido alargado o suficiente para que pessoas adultos ultrapassassem por ele, viram que o menino estava correto. Lá havia uma espécie de templo, enfeitado com aproximadamente 4.600.000 conchas. Essa gruta repleta de conchas é um dos grandes mistérios da Inglaterra. Não está bem claro quem, quando, como e por que a construíram.
Segundo algumas versões, poderiam ter sido obra de pagãos da antiguidade, de uma comunidade misteriosa ou até mesmo de bruxaria. Independente de quem tenha feito, o esforço é simplesmente admirável e muito formidável. Cemitério Alegre, Romênia, o cemitério mais alegre do mundo. As imagens retratam como realmente eram as vidas cotidianas de seus protagonistas. Um homem no trator, uma mulher tecelã ou mesmo um médico em seu consultório, e muitos outros. Muitas delas também mostram como as pessoas realmente morreram. Bizarro, não? E possuem inscrições nas lápides, com inspiradoras frases poéticas e em cada representação. Algumas têm até 5 metros de altura, além do tom festa junina por causa das suas cores. Também é possível perceber a evolução dos meios de transporte ao longo do tempo através das figuras, tais como montarias, charretes, carros e etc. Essa ideia mirabolante começou com um cara chamado Stan Johann Patras, que trabalhou a primeira lápide nos anos de 1935. Ao longo de sua vida, ele chegou a fazer mais de 800 peças. Porém, veio a falecer nos anos de 1977. Com isso, a responsabilidade foi parar no colo de um dos seus alunos, Dmitry Pop, que continua a tradição até os dias atuais. Os moradores da aldeia participam da pintura, escolhendo as cores a serem utilizadas. Cada cor possui um significado diferente e próprio. O fundo azul brilhante com a palavra Sampatableu significa esperança e liberdade. O amarelo representa a fertilidade. A cor verde está relacionada à vida. Porém, a vermelha traduz a paixão e, por fim, a preta indica que a pessoa morreu de uma morte prematura ou inesperada, tipo acidente, assassinato, etc. Além disso, as cores usadas nas figuras também contam um pouco da história de vida dos falecidos. Uma lápide com mais vermelho mostra que a pessoa tinha paixão pela vida, ou mesmo por outra pessoa, algum animal ou mesmo até um objeto. Já muito amarelo indica que o indivíduo deixou vários descendentes. E assim, através das cores, as pessoas da região sabem identificar certinho a maioria das causas da morte e também sabem um pouco das pessoas falecidas assim. As Cavernas de Luray, Estados Unidos. As incríveis Cavernas de Luray na Virgínia, depois de ficarem 4 milhões de anos intocadas, as Cavernas de Luray no Parque Nacional foram descobertas em 1878 e desde aí então têm sido visitadas por milhões de pessoas todos os anos. As cavernas ficam na cidade de Luray, na Virgínia, e também ficam a apenas 90 minutos de carro de Washington. Essa caverna tem como característica muito marcante: sua visitação é extremamente simples. Sim, você não precisa descer de rapel ou rastejar-se por fendas. Basta descer a umas simples escadas para chegar no primeiro de seus muitos salões. Inclusive, ela tem elevadores para portadores de necessidades especiais. O mais estranho é que a entrada da caverna fica dentro de uma loja. A infraestrutura no entorno é impressionante e foi totalmente planejado para receber com total segurança e conforto os seus visitantes. Há caminhos pavimentados, com corrimões e iluminações especiais por toda a área explorável da caverna. Em uma das cavernas da Virgínia há um órgão feito com estalactites, criado em 1957 por um matemático. Esse instrumento ficou perfeito, simplesmente lindo. Templo subterrâneo de Damaur, Itália. Perto de Turim, na Itália, fica uma misteriosa e pacata comunidade chamada Damaur. Nos anos 80, as pessoas decidiram então construir um templo. Porém, com medo das proibições pelas autoridades locais, elas decidiram fazê-lo debaixo da terra. O templo foi construído durante 14 anos. Ele apresenta vários níveis e a pintura foi feita com técnicas antigas. O local conta com muitos vitrais de coluna. A existência desse templo tornou-se conhecida em meados de 1992, com uma rusga policial. Já no ano anterior, a polícia se tinha deslocado ao local, situado no Vale Valchusuela, a 50 km ao norte de Turim, sob a suspeita de crime de invasão fiscal em uma comunidade que ali vivia. Porém, dessa vez, forçaram a entrada de uma porta secreta. Haviam razões de sobra para tanto secretismo.
Uma vez aberta, aos policiais incrédulos, revelou-se uma sala subterrânea de 8 metros de diâmetro, suportada por colunas esculpidas e revestidas a folhas de ouro. As paredes estavam cobertas por pinturas e cores exuberantes. A quando da descoberta e passado o choque da surpresa, a reação das autoridades italianas foi a demandar destruir o local, uma vez que, carecendo de qualquer projeto, aprovado ou licença, se tratava de uma construção clandestina. A ordem foi posteriormente revogada quando as administrações italianas perceberam que poderiam tirar um ótimo e um bom proveito do templo para assim dinamizar turisticamente a região. Pontes de raízes, Índia. Você irá se deparar agora com a incrível engenharia das pontes vivas, estáveis, resistentes e também duradouras. Muito ao contrário dos materiais de construções modernos, tais como concreto e aço. Essas estruturas se tornam muito mais resistentes com o tempo e podem durar séculos. Elas com frequência resistem a inundações e tempestades que são muito comuns na região. Uma maneira econômica e sustentável para conectar as vilas das montanhas remotas. A origem exata desta tradição é totalmente desconhecida, porém, o primeiro registro escrito aparece há mais de 100 anos. Além dos bosques sagrados, a reverência dos povos pela natureza invade a vida diária desse povo, um dos lugares mais úmidos do planeta. Na cidade de Cherrapunji, há pontes incrivelmente feitas apenas de raízes com árvores. A cada ano, elas ficam muito mais fortes. Moradores locais, durante anos, jogam as raízes de um lado para o outro do rio, e assim as pontes vão se formando como um livro de fantasias. Quinta da Regaleira, Portugal. Por incrível que pareça, a Quinta da Regaleira não é uma atração popular em Sintra. Muitas pessoas acabam passando por Sintra e deixando de lado essa visita. Hoje, mesmo assim, a Quinta da Regaleira já atrai um número considerável de turistas, que estão dispostos a desvendar um pouco dos mistérios e segredos guardados no lugar. Pelo que dizem, muitos dos lugares dentro da Quinta escondem significados relacionados com a maçonaria. Tudo ali tem um significado. Além, a disposição do bosque não é feita ao acaso, sendo ele mais cuidado no pátio de baixo da Quinta e progressivamente mais selvagem em direção ao topo. A Quinta da Regaleira fica na cidade de Sintra e é um lugar tão bonito e tão misterioso. Na região, você pode ficar horas admirando grutas e fontes. Porém, o mais importante e o mais interessante é o poço em forma de espiral, com uma profundidade de 27 metros, coberto de musgo. Ele é chamado de Torre Invertida. Segundo a lenda, os maçons faziam ali no local rituais de inicialização. Templo Branco, Tailândia. Wat Hong Kong, também conhecido como o Templo Branco, ele é um dos templos mais conhecidos da Tailândia. Ele também é uma das atrações mais visitadas em Chiang Rai, no norte do país. O Wat Hong Kong é relativamente novo, projetado e financiado por um famoso artista tailandês, nascido na região. O Templo Branco se destaca pela cor branca e também pelos pedaços de espelho que reluzem com o sol. A cor branca representa a pureza de Buda, enquanto os espelhos representam toda a sua sabedoria. Cada detalhe possui um significado e encoraja os visitantes a refletir sobre os ensinamentos budistas, que mostram, através das representações, o caminho para fugir de todas as tentações mundanas, ganância, desejos e focar apenas na elevação da mente. Na saída do prédio branco, existe uma fonte dos desejos e algumas árvores para pendurar desejos escritos em pequenas folhas prateadas. Mas o que chama mesmo a atenção é o prédio de ouro, que abriga uma sala de descanso e os banheiros. A cor dourada é representada a ideia de se concentrar na mente e não nos bens materiais de posse, como o dinheiro. E assim, chegamos ao fim do nosso vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário, deixe também seu joinha, se possível, inscreva-se no canal. Um abraço a todos e até um próximo vídeo.